Você é bom em palpites da NFL? Então chegou a hora de transformar o seu conhecimento em prêmios num game diferente de tudo que você já viu. O Drop Six vai começar e de graça você vai concorrer a TV 50 polegadas, smartphone Galaxy, headset gamer, fones Bluetooth e muito mais. Serão 6 jogos por semana e você vai concorrer pelo título geral e também da conferência, de divisão e para ser o melhor entre os torcedores do seu time. Se inscreva agora mesmo de graça em dropsix.com.br e vá em busca da dropada perfeita. FM Network. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens and my whole city. Came from the bottom, ready to be a champ. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e é isso, gente. Quando pensávamos que estava tudo bem, que estava tudo certo, volta aquele antigo pesadelo do começo da temporada, aqueles problemas lá das primeiras semanas e aí, no momento mais importante, o Baltimore Ravens cai mais uma vez. Enfim, eu sou o Cleverton Liares e hoje estou com Manuela Cardoso. Boa noite, Manu. Boa noite já? Nossa, é tarde pra mim. Não, pra mim passou das 6 da tarde, já é noite. É que tá claro aqui. Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos ouvindo. Boa noite pra você, Cleverton. Então, eu acho que eu tava com mau pressentimento. Eu falei pra vocês que eu fico com mau pressentimento em todos os jogos, mas eu tava com mau pressentimento porque era muitos jogos ganhando e, assim, tava muito estranho, sabe? Então, ia chegar uma hora, sabe? Que ia acabar o conto de fadas, a gente ia voltar pra realidade e foi o que aconteceu e infelizmente é contra o Browns. Odeio perder contra o Browns e é isso, vamos chorar as pitangas nesse episódio. Vamos chorar as pitangas, pois é, gente. 29 Cleveland Browns, 25 Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens nesse momento está 1-1 na divisão. Vamos ter que torcer, a gente tá gravando aqui antes do Monday Night Football, vamos ter que torcer pro New York Giants. Puta merda, olha aqui, olha onde chegamos. A gente vai ter que torcer pro Daniel Jones no prime time contra o Pittsburgh Steelers para poder segurar a liderança da divisão. Enfim, o nosso trabalho não foi bem feito, então vamos falar daquilo que não deu certo, vamos falar das polêmicas, vamos falar de algumas outras coisas, tentar extrair algo de bom desse jogo, tudo isso depois dos recados. Bora lá. Olá, aqui quem fala é o Bernardinho. No esporte e nos negócios, uma escolha errada e já era. Para vencer, vai de Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Recados rápidos, você que está escutando a Casa do Corvo, onde é que você está escutando? Está no aeroporto, está numa praça, está no shopping, em algum lugar público. Cuidado, porque conectado à internet nesses lugares, os seus dados estão correndo risco. Você pode ter o seu dispositivo invadido e seus dados bancários, informações de contas e muitas outras coisas podem vazar por aí e você pode ter uma grande dor de cabeça. Como você faz para se proteger disso? É só usar o VPN da Surfshark. Com o VPN da Surfshark, a sua conexão é direcionada para um outro local, o seu IP é mascarado e com isso o local que você está acessando não consegue te achar. Você fica mascarado, invisível para hackers e outros tipos de invasores, além de conseguir acessar conteúdo bloqueado por região. Tá a fim de assistir aquele jogo que não está sendo transmitido no Brasil? Usa o VPN da Surfshark, se conecta com o país e pronto, você está liberado para assistir
todo esse conteúdo. E com o Surfshark One você ainda garante um pacotão completo de segurança, porque além da VPN você tem antivírus para proteger o seu computador, você tem um buscador completamente limpo e idôneo, sem propaganda, sem ser invasivo, você procura e vem a informação do que você quer, um banco de dados completo que te avisa quando você entrar em um site que já foi invadido, que teve senhas vazadas, além de muitas outras ferramentas. Então, quer se proteger, quer ter uma ferramenta completa de segurança, assine o Surfshark One. Bom, você que está escutando ainda a Casa do Corvo, está gostando do nosso conteúdo, quer tornar a Casa do Corvo ainda maior para que nós possamos produzir ainda mais coisa, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 você faz uma grande diferença para esse projeto. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, links na descrição desse episódio e vem colaborar com aquilo que você puder. Vem ser torcedor de elite. Cleverton, eu não quero me comprometer com um apoio mensal recorrente, então você pode colaborar conosco através de Pix, casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia tá valendo, certo? Se você não quiser ou não puder contribuir financeiramente, você pode nos ajudar compartilhando este episódio para todo mundo, curtindo e compartilhando nosso conteúdo nas redes sociais, no YouTube, no TikTok, na Twitch, enfim, a gente está em tudo que é canto da internet, certo? E não deixe também de avaliar o nosso trabalho no podcast. Deixa lá suas estrelinhas, deixa lá o seu comentário. YouTube, Twitch, TikTok, deixe seu comentário, deixe o seu like e nos siga também em todas as redes sociais, tá bom? No Meta, Facebook, Instagram e Threads é Casa do Corvo BR. Em todas as demais outras redes é Casa do Corvo, tá bom? Lembrando que nós fazemos parte da FN Network, a maior rede de conteúdo das ligas americanas de esporte. Tem gente produzindo conteúdo não só de NFL, mas também como NBA, MLB, NHL. Então, se você está a fim de dar uma diferenciada, escutar outra coisa que não seja só a Casa do Corvo, que não seja só a Baltimore Ravens, dá uma passada lá na FN Network, vem conhecer o trabalho de todos os outros criadores de conteúdo. É bem provável que tenha aí um conteúdo maneiro para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita. Tá certo? É isso. Chega de enrolação. Simbora pro episódio. Manu, eu vou pedir licença para você, porque eu preciso fazer um preâmbulo. Vamos começar nesse programa falando sobre a defesa, que é onde as pessoas estão batendo mais. Eu preciso fazer um preâmbulo um pouco mais alongado para a gente basear a nossa discussão aqui, tá? E aí, depois você pode falar à vontade. Mas, antes de começar, a Casa do Corvo, eu sempre falo que ela tem aqui como objetivo basilar as conversas. Porque quando se termina uma partida e os ânimos estão acalorados, sempre vem aquele papo de querer procurar culpados, de querer apontar coisas, e pipipi, e popopó, e em certa medida a torcida reclama com razão, tá? Nesse caso, a primeira coisa que se enxerga quando se fala dessa derrota é: o Baltimore Ravens perdeu para o pior time da divisão, perdeu para um time 1-6. Contexto, que é importante. O Cleveland Browns ele não é tão ruim, e é uma tese que eu defendo já faz algum tempo. O Cleveland Browns ele não é tão ruim quanto o Deshaun Watson fazia aparecer. Porque o Deshaun Watson, falando português bem claro, e aqui eu infelizmente já vou derrubar o alcance desse programa porque o algoritmo não gosta de palavrões, mas o Deshaun Watson é um merda. E aqui eu estou falando no âmbito esportivo. Desde que o Watson foi recrutado pelo Cleveland Browns, este jogador foi um merda, tá? E não é por falta de peças no elenco do Cleveland Browns, porque nós estamos falando de um time que tem David Njoku, que agora tem o retorno do Nick Chubb, e quando você tem um running back
do talento do Nick Chubb, onde você consegue abrir mais o playbook no sentido de distribuir mais as jogadas, nós estamos vendo com o Baltimore Ravens e o Derrick Henry. Quando você tem um jogo corrido muito forte, você abre espaço dentro das defesas adversárias para o seu jogo aéreo encaixar, tá? Dito isso, além do Nick Chubb, além do Njoku, o Jameis Winston, por mais ruim que ele seja, ele sempre deu mais chances do Cleveland Browns ganhar um jogo do que o Deshaun Watson dava, tá? E para quem viu a entrevista pré-jogo, aquela entrevista que é feita na sideline, o Jameis Winston estava muito pilhado. O Jameis Winston estava muito concentrado. Ele parecia até que estava numa brisa. Era até curioso ver o Jameis Winston dando entrevista. E aquilo que a torcida do Cleveland Browns fez com o Deshaun Watson de aplaudir a lesão dele, deixou o vestiário de Cleveland mais unido, deixou o vestiário de Cleveland mais pilhado. Por mais que nós discordemos da posição dos jogadores. O Myles Garrett ter falado que o Deshaun Watson é um cidadão modelo, aquilo é de uma bizarrice inacreditável. Mas deu para notar que o vestiário de Cleveland ficou unido em torno dessa lesão. E aqui eu não vou entrar no mérito do cidadão Deshaun Watson, por mais que vocês já saibam a posição da Casa do Corvo, tá? O que eu quero dizer, eu reforço, o Cleveland Browns ele é mais forte, ele é mais competitivo nos dois lados da bola do que o Deshaun Watson fazia parecer. Dito isso, apesar do comentário que eu acabei de fazer, eu sei que a defesa do Baltimore Ravens não vai me fazer justiça plena à tese que eu acabei de expor aqui. Eu entendo, mas precisamos considerar que nesse jogo, sem Marlon Humphrey, sem Nate Wiggins, Brent Urban saiu no meio do jogo por concussão. O Michael Pierce também, que é alguém importante ali no miolo da linha, também ficou fora do jogo por conta de uma lesão no calcanhar, se eu não me engano. Posso estar errado, mas eu acho que foi uma lesão no calcanhar. Então, a defesa já veio desfalcada contra o Cleveland Browns. Ouso dizer, a melhor versão do Cleveland Browns na temporada. Talvez se eles tivessem segurado a Amari Cooper, seria mais difícil ainda esse jogo. Com certeza seria mais difícil. Ainda bem que o Amari Cooper agora é do Buffalo Bills, é um problema do Bills, e nós já enfrentamos Buffalo nessa temporada, diga-se de passagem, um atropelo, tá? Então, o que eu quero dizer com todo esse discurso, você, torcedor, tem todo o direito de não estar conformado, de estar puto, de querer chutar um cachorro no meio... Não, chutar cachorro no meio da rua, não, por favor, não faça isso, senão você merece apanhar. Sim. Mas eu digo o seguinte, a gente entende a frustração. Lá no grupo do podcast, o Giba e o Gelli falaram que eles não se conformam com essa derrota. E eu entendo. De novo, a primeira coisa que chega é um time 1-6. E pelo que o Baltimore Ravens jogou, dava pra ganhar. Dava pra ganhar. E é contra o Cleveland Browns, é um rival de divisão, jogando em Ohio. Então é um jogo difícil mesmo para um time 1-6. É isso que eu queria parametrizar. Eu quero então que você respire, torcedor, de que é uma derrota. O Baltimore Ravens foi competitivo na medida em que foi. Poderia ter ganho. Vou falar inclusive de 6 pontos que a gente desperdiçou. Mas enfim, vida que segue. Semana que vem tem Denver Broncos. Agora que eu balizei tudo isso, Manuela Cardoso, Marcus Williams e Ed Jackson não dá mais. Eu não sei se você chegou a ver alguns lances dessa partida, mas eu tava assistindo com o Rodrigo, inclusive, nosso editor. E, cara, como o Ed Jackson é um cara que é lerdo. Ele chega atrasado, a leitura dele é estranha e toda vez a gente vê como o Jameis Winston conseguia explorar as bolas em cima do Ed Jackson. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por mais que eu tenha feito todo esse parâmetro aqui, a gente precisa reconhecer, nós temos um corpo de safeties que hoje só se salva pelo Kyle Hamilton. Cara, e sabe o que é o mais bizarro de tudo isso? Que assim, você falou tudo isso de lesão, que a gente chegou com um time pior do que... Seria o pior time que a gente chegou na temporada, né? Porque a gente tava com várias baixas consideráveis. Mas assim, eu não acredito que sem essas baixas melhoraria tanto, sabe? Tipo, beleza, o Marlon Humphrey tá fazendo uma temporada muito boa, Nate Wiggins, ele tá começando a trilhar os caminhos de calor, assim, não dá pra definir muito bem, mas ele mostra que ele é um bom jogador também. Mas, cara, da secundária, né, que foi o que mais sofreu com essas lesões, da secundária quem tá salvando é o Kyle Hamilton.
sabe? O Marcus Williams, depois que ele teve a lesão lá no passado, ele não voltou a ser o mesmo cara. O Eddie Jackson, ele já teve uma boa fase anos atrás, né? Então, assim, como você mesmo falou antes da gente começar o podcast, saindo do Seahawks, ele já não tava bem, né? Tipo, ele saiu do Seahawks mal, né? Então, ele já não tá naquela fase, obviamente, assim... A gente saiu de uma secundária que tinha o Geno Smith e colocou um Eddie Jackson. Na teoria, a gente teria melhorado, né? Mas, obviamente, a teoria não condiz com a realidade. E isso que me deixa mais pé da cara, porque, assim, a gente não mudou muito a defesa do ano passado para esse, sabe? Tipo, o que mudou? Qual foi a essência que mais mudou? Que foi aquilo que a gente discutiu nos podcasts atrás, se ia mudar ou o que ia acontecer com isso. Foi o coordenador defensivo, sabe? Tipo, a base continua a mesma, né? O front seven continua sendo forte. Você manteve o Kyle Van Noy, você manteve o Roquan Smith, você manteve o Madabuike. Cara, você manteve os jogadores muito bons. O Pierce, ele fez Michael Pierce. Ele fez no ano passado um bom de uma temporada, sabe? Apesar dele estar muito tempo... Já tá meio idosinho, assim, de jogador, né? Mas, assim, ele fez uma boa temporada, ele foi crucial em alguns momentos. Tanto que fez falta quando ele saiu, né? Mas, assim, o Brent Urban também no ano passado teve momentos decisivos. É claro que, em comparação a todos os outros, ele, como o Rogério mesmo disse, ele é aquele palhaço no meme dos soldados, né? Mas, assim, ainda assim, era uma defesa... Cara, a gente tá falando de uma defesa que saiu da melhor defesa da NFL, que teve recordes históricos, pra a pior, sabe? Tipo, se não a pior, uma das piores. Entende? E é a mesma defesa. Você tirou... Se foi 6 peças, foi muito. E você substituiu por peças até melhores, né? Isso que me deixa indignada, porque o que mudou de fato foi o coordenador defensivo, sabe? Então, assim, isso que me incomoda muito é saber se o Ravens, com as peças que estavam lesionadas, se ele ia realmente atuar melhor do que ele atuou ontem, sabe? Porque... eles não passam essa confiança pra gente. Tanto que eu até brinquei no grupo, né? Que o Jameis Winston, eu não acho ele um bom QB. Ele é um QB, mediano, um QB que quebra um galho, né? Mas ele é aquele cara que ele vai fazer 300 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações. É o statline dele todo o jogo. E eu até brinquei que eu achei que a gente ia ter exatamente isso, 303, 3. Só que tinha vindo na minha cabeça 5 touchdowns e 5 interceptações. Só que eu falei lá, eu não sei se a nossa defesa teria cabeça pra fazer 5 interceptações depois que sofresse 5 touchdowns. Porque não é uma defesa que tem cabeça pra isso, sabe? Tipo, eles mostraram em alguns jogos. Contra o Buccaneers também, inclusive, aconteceu isso. Que começou a perder um pouco o prumo, tal. Eles ficaram, não, vamos lá, vamos jogar, vamos pelo nosso. Começaram a jogar super bem e depois desandaram de novo, né? No finalzinho desandou de novo, porque sempre acontece isso. Mas, assim, o que eu quero dizer é que essa defesa é tão pífia que, assim, não dá pra você confiar nela. E é porque é uma defesa que, enquanto o ataque tá fazendo mais de 20 pontos em todos os jogos... a defesa cedeu mais de 20 pontos em quase todos os jogos. Só não cedeu em um contra Buffalo. Entende? Tipo, como que você quer... E você não vê evolução, né? A gente não vê uma identidade nessa defesa. A identidade que a gente vê é que se você jogar fundo, a defesa vai estar perdida. Você não tem segurança no fundo, né? E o que é interessante, porque assim, você tem o Marcus Williams e você tem o Eddie Jackson. Você deveria ter uma boa proteção no fundo, né? Se você joga 2 safeties no fundo, você deveria ter uma boa proteção. O Kyle Hamilton, ele tá muito mais como nickel, né? Ele tá jogando super bem como nickel. Mas ele também, a proteção do fundo dele também é muito boa. Então você pode jogar com 3 safeties no fundo, porque você teria uma boa cobertura, e você não consegue fazer isso, né? Hoje em dia você não consegue fazer isso. O meio do campo, ele fica totalmente desprotegido,
né? O Roquan Smith tá uma draga, assim, não sei o que aconteceu, porque a gente tava falando de um cara que no ano passado a gente comparava ele ao Ray Lewis, e esse ano a gente tá achando que ele é um Zé da esquina, sabe? Tipo, ele tá muito apagado, tá muito ruim. Ele não mostra nem liderança mais no grupo, né? E o melhor jogador do front seven é o Kyle Van Noy, né? É o único que tá prestando nessa parte. Então, assim, eu tô muito indignada com essa defesa, eu tô incomodadíssima. Não acho que seria diferente se tivesse Marlon Humphrey, tivesse o Nate Wiggins, não acho que seria diferente. O Marcus Williams, ele me decepcionou um monte, tipo, foi um baita de uma aquisição no passado e não conseguiu ficar saudável, e depois que voltou, ele não conseguiu performar bem. Obviamente, assim, eu não gosto de falar isso, depois de lesionar, não consegue performar bem, porque a gente entende, tipo, realmente tem limitação no corpo, tal, mas é uma realidade. Não é uma crítica, é uma realidade. O cara não conseguiu se superar, né? Esse jogo foi muito frustrante, no final, inclusive. Mas, assim, eu acho que esse jogo não condiz mais com a realidade que a gente tava vivendo do que os outros jogos, sabe? Do que o último jogo, principalmente. Porque eu acho que o último jogo foi muito fora da curva. Tipo, 5 touchdowns no Lamar, ok, era de se esperar. Mas eu acho que, tirando o derrame que teve no comecinho e no final do jogo, a defesa não tava assim, tipo, uma defesa que a gente... É uma defesa que a gente espera, mas não é uma defesa que a gente espera nessa temporada, do que eles estão apresentando nessa temporada, né? Então, é isso, assim, tipo, tá horrível. Eu acho que é uma das piores defesas do Ravens em anos, né? E a gente não pode ficar dependendo dessa defesa para poder ganhar jogo, que foi o que aconteceu, porque no finalzinho o Kyle Hamilton dropou a interceptação que poderia ter acabado com o jogo, e logo em seguida sofreram um touchdown, sendo que eles estavam em linha de field goal, sabe? Tipo, poderia aceitar o field goal e ponto, e tentar fazer alguma coisa, né? Mas não, eles levaram o touchdown. Daí o Lamar, ele não consegue fazer milagre todo o jogo, gente. Desculpa, mas assim, ele tava fazendo o que era possível. E a única pessoa, parece que a única pessoa que tava tranquilo nesse jogo era o Lamar Jackson. Que tava com consciência, que tava jogando bem, que tava pronto para jogo, concentrado pro jogo, foi o Lamar Jackson. O resto do time inteiro tava nervoso. E deu pra mostrar com tantos drops, com tantos tackles perdidos, com tantas leituras erradas. A leitura errada do Eddie Jackson que levou pro touchdown foi ridícula, tá? Tipo, nunca acontece isso pra um jogador profissional. Então, assim, a única pessoa que prestou naquele jogo foi o Lamar. O resto, tudo foi água abaixo. Então é isso, já explodi o que eu tinha que explodir. Pode continuar, Cleber. Tem mais uma coisinha que eu quero falar dessa defesa, porque você comentou também a respeito do pass rush. E eu lembro no começo da temporada como a gente estava empolgado com o pensamento de passe, porque não só o Kyle Van Noy, mas o Odafe e o David Odiabo eram jogadores que estavam aparecendo. Então ficamos com aquele sentimento de, poxa, agora vai! Agora tem pensamento de passe nesse time. Agora a gente tem aí uns caras que vão vir pro crime. E o que me deixa mais angustiado é porque você vê esses caras sumindo. O Diabo, se eu não me engano, estava inativo para esse jogo. O Owe você não ouve mais falar nele. E paradisticamente o Kyle Van Noy tá carregando o piano sozinho nessa posição. Ouso dizer que até o Madubuí que sumiu um pouco. Pelo menos eu não lembro de ter ouvido o nome dele na partida. Já faz um tempo que a gente não traz o nome dele aqui para falar. Então a sensação de que não é só a proteção ao passe que não está eficiente. A única coisa que está prestando nessa defesa ainda é bloqueio para as corridas. Isso ainda funciona. Agora, o pass rush regrediu. Os grandes playmakers dessa defesa não estão jogando nada. Só sobrou o Kyle Hamilton. E para piorar, foi anunciado uns tempos atrás que o Baltimore Ravens ia contratar de volta o Dan Pease, do qual eu não tenho nenhuma boa lembrança, para ser o consultor defensivo do Zach Orr.
E o Zach Orr, ele já é um novato na posição de coordenador defensivo. Até aí, eu esperaria mesmo que essa defesa apresentasse problemas. Isso foi sempre um ponto a se levantar. Pô, será que vai ser a mesma coisa? Ele pode aí herdar o que aprendeu do Mike McDonald e tudo mais. Aliás, o Mike McDonald que tá se ferrando em Seattle, se quiser voltar aqui para assumir pode o cargo, voltar. Eu recebo de muito bom grado. Eu vou no aeroporto lá em Maryland receber ele. Mas o cara já é um novato e você ter o Dan Pease, que era conhecido por uma defesa muito soft nos finais de jogos. O Baltimore Ravens, que já sofre assim pra fechar jogo, ainda traz o Dan Pease, que era uma característica da defesa dele, embora não tenha sido só ele, outros que vieram também encararam esse problema. Aí a gente sempre coloca, sai coordenador, entra coordenador e os erros persistem, a culpa é do head coach, né? Mas de qualquer forma, você trazer o Dan Pease, que era a cara dessa defesa mole no final dos jogos, aí me preocupa mais ainda, porque, sabe, parece que é a combinação perfeita para dar ruim nessa defesa do Baltimore Ravens. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento. Não, com certeza. Mas assim, uma coisa que a gente levantou no grupo do podcast é que assim, tipo, não adianta demitir o coordenador defensivo agora, né? Porque assim, até instalar um sistema defensivo totalmente novo, uma cultura totalmente nova, acontece que a gente teria que repetir o processo que a gente está passando agora, entende? Então não adianta demitir o coordenador defensivo. E assim, também não adianta demitir o Harbaugh agora, né? Tipo, ele tá há anos no clube, então assim, pô, novos ares seria ótimo, nova filosofia e tal seria ótimo, seria excelente para uma nova temporada, né? Agora, você tá no meio do caminho, sabe? É semana 8, entende? Eu não sei quando que é a nossa bye, mas assim, tipo, tá próximo da nossa bye. Semana 14. Ah, então, a gente tá próximo, né, digamos assim, da nossa bye. Não tem lógica, né? A gente tá no meio da temporada, não tem lógica você começar tudo de novo com um time que, porra, o time é contender, só que tem uma defesa ruim, é só isso, tipo, é só isso. Mas assim, Eu gostei do só isso. Não, é só isso. É só uma defesa que cede mais de 20 pontos por jogo. Só isso, imagina. A gente tá uma defesa de ir pro Super Bowl. No ano passado, sei lá o que a gente tava. Dependia só do mental pra ir pro Super Bowl. E assim, tipo, a gente tem uma defesa que, cara, a gente não entende o que aconteceu. Porque é a mesma coisa do ano passado, sabe? Tipo, é o mesmo time, né? Eu tava falando com o meu noivo depois do jogo, que eu tava falando sobre isso, quase não mudou nada. Daí ele falou assim, se o Patrick Queen é o melhor linebacker do mundo, então fala pro Pittsburgh Steelers trazer ele de volta. Daí eu falei, cara, acho que não é bem assim, né? Porque, tirou ele, basicamente. Ele e o Gene Smith, assim, tipo... Eu não lembro de mais alguém tão relevante pro time, mas de qualquer modo, se foi 3, 4, porra, é isso que fez o time segurar os pontos no ano passado? Não acho que tenha sido isso, sabe? E é basicamente isso, eu não passa confiança nenhuma o Zach Orr, mas assim, cara, a gente vai ter que aguentar ele até o final do ano. Não sei se até o final do ano, até ano que vem, espero que até ano que vem, né, porque... Eu espero estar nos playoffs e estar competindo, pelo menos... A nossa expectativa é chegar até fevereiro, né? Mas pelo menos até o final de janeiro. E é isso, assim... É muito desapontante falar que a defesa do Ravens é muito ruim, sabe? Porque é algo que é... Você fala em Ravens, você lembra da defesa. E, você tem peças tão boas na defesa e você não consegue fazer ela render. É meio foda, sabe? Dá um alívio, né? Uhum. Terapia já. Terapia, exatamente. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. No one hits bigger than the
Vamos então virar a página e falar do ataque, porque eu acho que esse jogo, e aqui eu fiz questão de abrir o PFF para poder dar uma olhada, mas a gente precisa falar o quão bom está sendo o Lamar Jackson para esse time em 2024, porque até em um jogo muito ruim, o Lamar Jackson ele consegue fazer das suas. Se a gente olhar para o box score, foram 23 passes completos de 28 tentados, 289 jardas e 2 touchdowns. Eu vou me ater só aos passes, porque das corridas eu vou falar agora quando eu abordar a linha ofensiva. Por que eu estou falando disso? O Lamar Jackson, ele esteve sob pressão em 48,8% dos dropbacks. Ou seja, quase metade, metade dos snaps ele teve pocket limpo, a outra metade ele estava sob pressão. Com blitz, mais de 4 jogadores, eu não sei se era mais de 4 ou se é mais de 5, acho que com 5 já é considerado blitz, né? É que blitz é considerado quando você coloca os... isso eu não sei exatamente o termo, eu lembro que o meu técnico tinha explicado uma vez. Mas assim, por exemplo, se você coloca 4 jogadores na linha, você vai colocar mais um jogador para poder ir fazer a pressão no QB. Então é dentro do box aquele que vai subir. Então quem que tá fazendo a blitz? É o mid linebacker, né? Então é uma blitz do meio. É uma blitz vindo pelos lados. Então assim, tipo, tem vários tipos de blitz, né? A gente entende como se fosse mais de 4 jogadores por causa disso, porque vai subir alguém. Exato. A partir que você coloca mais um no box ali, você já considera como blitz. Pois é, 35% dos dropbacks, ou seja, não foi por falta de pressão. Pressão o Lamar Jackson teve. E sob pressão, em 21 dropbacks, o Lamar Jackson teve 17 passes, 17 tentativas com 7 completos, uma porcentagem aí de 41,2%, né? Aí 2 touchdowns. Ele conseguiu completar 2 touchdowns sob pressão. Uma dessas pressões que foi o blitz, o Lamar conseguiu completar 66,7% dos passes. Ele tentou 12, completou 8. Ou seja, o Lamar Jackson está conseguindo se virar dentro do pocket. Isso porque estamos falando, e aí eu falei para vocês que eu ia falar da corrida depois, tá? Derrick Henry, 11 tentativas para 73 jardas e um TD. A mais longa foi uma de 39 jardas. Lamar Jackson, 8 tentativas para 46 jardas. Pro que essa galera produziu nos últimos jogos, é muito pouco. Talvez não muito pouco, assim, no padrão da NFL, mas a gente sabe o potencial que esses dois têm na hora que é para conquistar jardas com as pernas. E aí, eu vim pro PFF para ver as notas de bloqueio da linha ofensiva, tá? Bloqueio de passe. Os 3 bloqueadores com maiores notas do Baltimore Ravens: Derrick Henry, Mark Andrews, e aí vem o Tyler Linderbaum de linha ofensiva, tá? É nesse nível que a gente tá. Esse bloqueio pro passe. Tá, mas eu não entendi. Isso daí é uma nota que ele tá colocando? É nota. Mas essa nota, ela atribui, tipo, a quantidade de vezes que foi tentado e quanto foi sucedido? Exatamente. Ele vai olhar a quantidade de bloqueio, vai olhar o snap count, vai olhar a pressão que o jogador cedeu. Tá, mas daí isso é meio que relativo também, não? Porque então, vamos pode falar. Vamos chegar lá. Eu quero só dar um parâmetro. Cadê? Run block. Vamos lá. O jogador melhor graduado aqui de linha ofensiva é Ben Cleveland, tá? Que aparece com 60,1. De novo, como você falou, isso é relativo, eu entendo. O PFF precisa considerar um monte de coisa. Vamos olhar para as pressões cedidas. O Daniel Faalele, ele cedeu 6 apressamentos, tá? O Ronnie Stanley, que ele vinha numa temporada boa, cedeu 4. Pelo menos é isso que pelo menos eu tô entendendo aqui. Pressures allowed, né? O Rosengarten também cedeu 4 e tudo mais. O meu ponto aqui, a linha ofensiva ela parecia estável. Eu não estou falando que ela estava boa, estou falando estável, tá? Me parece que, apesar das adversidades, apesar de uma linha ofensiva pífia, paupérrima, o Baltimore Ravens está conseguindo ainda progredir em campo. E aí o que acontece?
essa linha ofensiva não conseguiu fazer com que o Derrick Henry conseguisse cruzar aquela quarta descida na red zone e conquistar 7 pontos pro Baltimore Ravens, tá? Eu assistindo esse jogo, eu falei, eu não gosto dessa chamada. Eu acho que se você tá começando o jogo jogando contra um rival de divisão fora de casa, é melhor você garantir os pontos do que você arriscar e começar atrás do placar, porque coloca pressão mais pressão ainda nas suas costas. Eu vou discordar de você. Justo. Posso? Porque, assim... Rapidinho, só pra finalizar, mas o que eu quero chegar é o seguinte. Aqui, assim, eu tô falando de opinião pessoal, tá? Mas se tenta aqueles 3 pontos, daí vou colocar no pezinho do Justin Tucker também. Os 3 pontos que não converteu naquela quarta descida, que poderiam ter sido convertidos no field goal daquela quarta descida. Os 3 pontos que o Justin Tucker perdeu. Então aí os 6 pontos que o Baltimore Ravens precisava pra vencer a partida. Claro, se a minha mãe tivesse rodas, ela era uma bicicleta. Eu posso especular qualquer coisa. Se o Bateman não tivesse dropado aquela bola, talvez aquela campanha teria tido um destino diferente. Se o Kyle Hamilton também não tivesse dropado aquela interceptação, a gente teria finalizado o jogo. Um monte de cis aqui. Mas o ponto em que eu quero chegar é o seguinte. Nem mesmo esse ataque está perfeito, tá? Os skill players estão lá, tá? Só que a gente pode se preparar para ver uma oscilação desse ataque quando enfrenta defesas muito boas. E a gente vai ter uma sequência muito ruim, porque teve Cleveland Browns, tem uma defesa boa. Vai enfrentar o Denver Broncos, que a defesa está carregando este time, embora a gente possa falar coisas boas do Bo Nix. Vai ter Cincinnati Bengals, eu acho que depois de Cincinnati tem Pittsburgh Steelers. De novo, eu estou com medo do que vai acontecer. Porque se a defesa está fazendo o que ela está fazendo, esse ataque não vai conseguir fazer milagre nesses próximos jogos. Agora sim, Manu, desculpa eu ter te cortado, não, pode falar. É que eu ia te cortar, desculpa eu. Mas assim, por que eu discordo de você? Eu acho que você vai contra um rival de divisão, você tem que ser agressivo a todo momento, entende? Tipo, você tem que impor o teu jogo a todo momento, né? E a agressividade também está em você, ali naquela quarta descida, você ter ido para a quarta descida, você ter tentado touchdown. O que eles tentaram? Eles tentaram converter a primeira descida. Eles escolheram errado. Porque assim, o Wildcat... Não, eu só ia falar que isso é uma coisa que me irrita também, né? Wildcat contra rival de divisão, me compra um bode. Não, ok, você pode usar o Wildcat em rival de divisão se você tá no meio do campo, entende? Tipo, se você já tá com uma boa pontuação, umas coisas assim. Não, tipo, lá na primeira campanha você usar o Wildcat pra poder ganhar 1 ou 2 jardas, estando na red zone, sabe? Tipo, é tudo errado, né? É uma decisão muito errada, entende? Porque eu escolheria um passe mais curto, ou mesmo se você vai querer corre por fora, tipo, faz alguma coisa diferente, sabe? Tipo, um passe pela lateral, uma flat ali, você consegue desenvolver um rollout, alguma coisa assim, sabe? Qualquer coisa, mas não isso que eles fizeram, entende? E não tentar a primeira descida, tentar o touchdown, né? Você vai ser agressivo, você vai ser intenso. Toda jogada você tem que ser intenso. Contra um rival de divisão é assim que funciona, entende? Só que assim, não só quem escolheu a chamada não foi intenso na medida correta, como os jogadores não estavam intensos. É isso que eu tava falando no bloco anterior. O único jogador que estava para jogo era o Lamar Jackson. Porque você não tinha Zay Flowers concentrado, você não tinha nem o Andrews concentrado, ele fez uma boa partida, mas assim, nem ele estava concentrado. Bateman não estava concentrado, entende? O Eggler, ele deu uma egglerizada, assim, sabe? Tipo, ele deu uma dropada também, começou um monte de gente a dropar. Então, assim... No caso do Eggler, eu chamo de espírito Filadélfia, isso aí. Ele voltou, né? Então, assim, tipo... Você só tem um jogador que tava pra um jogo de divisão, sabe? Que tava com a intensidade de um jogo de divisão, de um rival tão chato quanto é o Cleveland Browns. Porque assim, a gente já foi muito dominante contra o Cleveland Browns há muito tempo. E de uns anos pra cá, a gente continua tendo vitórias contra eles, mas a gente não tem sido dominante.
É um time que ele tem vindo forte, tem vindo para tentar conquistar a divisão. Não lembro se eles conquistaram, acho que eles ainda não conquistaram a divisão. Eles estão vindo, todo ano eles estão querendo algo mais, assim, tipo... eles têm só decisões erradas, porque eu acho o ataque do Cleveland muito bom, né? É só que a questão do quarterback é uma bosta, porque você tem um jogador merda e outro jogador merda, porque se vocês estão com a memória fraca, o James Winston também tem acusação em cima dele, sabe? Então você tem 2 jogadores merda de quarterback, e o coitado do Tyler Huntley foi embora, que era o único que salvava nesse trio. Mas assim, no ano passado era o Josh Johnson que tava jogando no lugar do Deshaun Watson. E ele tava jogando bem. E assim, é um ataque que, pô, vai ano. Tem peças boas, é pra funcionar. E falta sempre um detalhe. Né? Que o detalhe, às vezes, é o QB. O Baker Mayfield, ele não se encaixou muito bem lá no Browns. E tá se encaixando perfeitamente no Buccaneers, sabe? Então, assim, não deram tempo ao menino, né? Mas, assim, o que eu quero dizer, é um time que a gente não tem conseguido impor tanto nesses últimos anos, como a gente impunha nos anos anteriores, né? Porque era um Browns falecido, né? Era um Browns 0-16, era um Browns que era 2 vitórias fáceis, sabe? Tipo, era isso, o Cleveland Browns. Agora ele não tá mais assim, a gente tem que entender isso, ele não tá mais desse jeito. E assim... É uma defesa muito forte, né? Que tem vindo de anos muito fortes. Tem um jogador que é a cara da franquia, que é o Myles Garrett, que é um dos melhores jogadores defensivos da atualidade, né? É um cara, um monstro. Ele só tem péssimo gosto pra fantasia, mas assim, ele é um monstro. Não sei se foi no ano passado que tinha visto uma jogada que colocaram 3 pra segurar ele, sabe? Tipo, é nível Aaron Donald. Ele só não foi tão dominante assim porque... existia um Aaron Donald na mesma época do que ele, sabe? Se ele tivesse em outra época, ele talvez seria considerado o melhor jogador defensivo daquela época, porque agora você tem muitos jogadores muito bons, né? Você tem o TJ Watt, você tem o Nick Bosa também, né? O Fred Warner, ele não é DL, mas ele também é um jogador defensivo muito, muito bom, né? E você tinha o Aaron Donald. Então você tem outros jogadores que sempre estão disputando lá o prêmio de defensivo. Então acaba que o Myles Garrett, ele tem a sua relevância, mas ele poderia ter uma relevância muito maior, né? E assim, eu não lembro dos nomes da defesa secundária do Browns, mas eu lembro que até o ano passado era uma defesa com defensive backs muito bons, sabe? Então, assim, tipo, é uma defesa que tem uma cultura muito boa, muito forte, que vem segurando o time várias vezes porque o ataque ainda não tá funcionando do jeito que era pra estar funcionando. E eu falei tudo isso pra dizer assim, tipo, você tem que chegar e você tem que dominar esses caras, independente se eles estão no nível que eles estão. É um cara que você, historicamente, você é dominante em cima deles, entende? Então você tem que chegar com essa vibe, você tem que chegar com essa imponência em cima dos caras. E quem que provoca isso? Coordenador ofensivo, é o teu coordenador defensivo, é o teu head coach, né? São eles que provocam isso nos seus jogadores. E acho que falta um pouco disso também. Porque uma liderança não se faz sozinho, se faz com os jogadores, se faz com a equipe inteira, né? E é aí que eu critico um pouco o Harbaugh, porque ele está frouxo, ele é frouxo em alguns momentos. Nessa decisão do Wildcat, ele foi frouxo, né? Ele quis ser intenso, ele foi frouxo. É um treinador fraco! Tem tudo isso. Eu acho que o Henry, ele fez uma partida normal pra ele, sabe? Tipo, eu acho que teve alguns momentos nessa temporada que bloqueios funcionaram muito bem pra ele poder fazer boas campanhas, sabe? Pra ele fazer boas corridas. Porque ele tem uma força física fenomenal, que ele encosta e já quebra o cara inteiro. Mas, assim, ele não tá o mesmo Derrick Henry que era anos atrás, né? Tipo, ele tá conseguindo porque tem uma linha ofensiva que consegue fazer o trabalho dela, né? Está conseguindo fazer o trabalho dela. O bloqueio pro passe estava bom até. Eu acho que um pouco dessa porcentagem baixa pra Blitz
Eu não sei se tá considerando isso, não sei se nessa estatística considera isso, Cleverton, mas não sei se aparece aí também, mas a quantidade de drops durante passes que foram cumpridos, sabe? Porque eu sei que teve umas 2 ou 3 jogadas no final que foi blitz, o Lamar teve que sair do pocket, ele ficou, um bom tempo lá com a bola na mão, e tava fazendo a leitura certinho, foi passar pro cara e acabou, ou foi aquele passe muito alto pro Zay Flowers na end zone, ou foi um passe que daí foi drop, entende? Então, assim, a proteção do passe tá acontecendo, os bloqueios pra corrida estão acontecendo, tá sendo um ataque que eu tô gostando de ver, tá? Eu acho que existem decisões que o Monken ainda faz equivocadas, mas assim, de resto, acho que é um ataque muito funcional, tá? Eu não coloco muito alerta por causa desse jogo, porque se você assiste todas as campanhas deles, você percebe que é um ataque que faltou pouco, sabe? Tipo, faltou esse detalhe da cabeça do jogador, entende? Porque o ataque em si, as jogadas, elas são muito bem feitas, elas são muito bem desenhadas, né? E é tudo isso que a gente precisava, de um ataque que tivesse jogadas muito bem desenhadas, só que você precisa ter um time funcional, né? E não foi o que mostrou nesse jogo. Eu acho que para os próximos jogos, contra defesas mais fortes, a gente vai conseguir jogar bem, né? O Lamar tá conseguindo fazer esse ataque, produzir mais do que 20 pontos em todas as partidas, então eu acho que vai continuar fazendo isso nos próximos jogos. Eu não boto muito sinal de alerta no ataque. O que eu penso mais é na defesa, que eu acho que não vai segurar se a gente tiver contra um ataque melhorzinho, né? Por exemplo, contra o Broncos, se o Bo Nix estiver num bom dia, a gente vai perder esse jogo, entende? Porque o ataque não vai conseguir responder à altura toda hora, se ele tá enfrentando uma boa defesa. Ele vai conseguir fazer o dele, né? Mas a defesa tem que fazer a parte dela também. E é isso que a gente não espera nesses próximos jogos. Eu tenho um sonho de acordar um dia e olhar na sideline Todd Monken, Mike McDonald e Dan Campbell. Cara, porque o Dan Campbell, ele passa uma energia que eu queria que ele me acordasse de manhã pra eu poder ir pra aula. Imagina o Dan Campbell na sideline, que delícia que ia ser, mas enfim. John Harbaugh é o que tem pra hoje e a gente vai tocar o barco com ele. É isso, gente. Fechamos por aqui o episódio. Como eu falei pra vocês, essa semana tem Denver Broncos. Vamos ver aí o que será desse jogo. Eu, sinceramente, estou com um pouco de preocupação, né? E vamos ver se a gente consegue fazer um preview essa semana. Infelizmente, teve alguns contratempos aí, a gente não conseguiu agendar com quem nós tínhamos pensado para convidar, mas enfim, se tudo der certo, essa semana estaremos de volta para fazer o preview, certo? Manuela Cardoso, muito obrigado pela participação, pelos comentários, pela catarse, por ter participado dessa sessão terapia, e é isso. Obrigada, eu também. Agora sim, boa noite, porque agora tá bem escuro aqui no quarto. É sempre bom também dar uma desabafada sobre o jogo, porque tem coisas que a gente vai aprendendo, que tem coisas que a gente não entende, né? Por exemplo, o que vocês estavam comentando antes da gravação, que é aquele drop lá do Bateman. Ele tava contra a luz, né? Então, por causa disso que ele dropou a bola. Só que você, na hora, você é torcedor, você não pensa isso, você no nervosismo, você não pensa isso, e eu não vou nem falar assim, tipo, se você nunca jogou, você nunca percebeu isso. Eu não vou dizer isso, porque, tipo, isso às vezes você realmente não percebe, né? Porque eu mesmo não tinha me tocado que eu tava contra a luz e, foi um drop feio, né? Bateu no bico do peito dele. Então, assim, existem coisas que a gente não entende e é bom a gente ir falando, assim, tipo, eu não gostei desse cara, eu quero esse cara na rua amanhã, pra aliviar um pouco a tensão.
Porque acaba que no final o esporte é isso, né? A gente fica a semana inteira sofrendo com tantas coisas que daí a gente precisa desabafar com alguma coisa e a gente encontra isso no esporte. Mas o esporte não é terapia, façam terapia. Enfim. Por favor. Ainda mais se você torcer para algum time de Baltimore, porque depender de Ravens e Orioles pra sua vida, meu amigo, você está ferrado. Enfim, né? Muito obrigada pela atenção, obrigada a quem estava ouvindo até agora. Obrigada mais uma vez por ter me convidado para fazer parte desse podcast, Cleverton. Semana passada? Semana retrasada teve final... Não teve final, nossa. Teve a semifinal do Brasileirão Feminino entre Curitiba Silverhawks e Brasília Pilots. Foi lá em Brasília, num tempo maluco, porque eu não conheço o tempo de Brasília. Pra mim, quando chove o dia inteiro. Não chove 5 minutos e para, que foi o que aconteceu. Depois de 200 dias sem chuva, daí vai chover e chove e acabou. Não tô acostumada com isso, mas enfim, foi um jogo muito bacana. Então, com isso, o Silverhawks vai estar na final contra a Lusa, né, o Português Avengers, lá em São Paulo. Quem puder assistir, assista. Contemplem o futebol americano feminino, contemplem o futebol americano brasileiro, porque tá acontecendo os playoffs do Brasileirão. Eu não vou lembrar de cabeça quais são, porque são 3 divisões, né? Mas já tá acontecendo alguns jogos. Procure no Instagram do Brasileirão FA, porque lá tem todos os dados, tudo que tá acontecendo de jogo. Procure ver se não tem um time perto de você, né? Porque volte e meia tem vários estados, tem várias cidades, tem cidades pequenininhas, né? Tipo, por exemplo, Timbó é uma cidade que abraçou muito futebol americano, né? Eles têm um time lá que, nossa, a vida da cidade passa por esse time, é muito bacana o Timberhawks. Então, assim, abracem o futebol americano brasileiro, ele tá crescendo bastante. Dia 25 foi o dia do futebol americano, né? O FABR Day. Curtam bastante, não ficam só na NFL. Eu sei que tem gente que só gosta de NFL, só gosta de Ravens, mas, assim, vamos fazer esse esporte crescer ainda mais. Daqui a pouco vai ter flag nas Olimpíadas, então vai ser divertido pra caramba, se divertir, conhecer os atletas daqui do Brasil, e é isso. Silverhawks contra Avengers, cara, é a final da cultura pop no FABR, parabéns. É isso. Mas sabe por que é Silverhawks? Não é nem por causa do Thundercats. É porque existe um ônibus aqui em Curitiba chamado Inter 2, que é um ônibus cinza. E daí é chamado de Águia Prateada. E como elas pegavam esse ônibus pra ir até o Barigui, daí elas chamaram o time de Curitiba Silverhawks. Ah, que beleza, hein? É isso. Tá aí a informação. Tá certo. E tem o time dos Pombos também lá em Brasília, que eu fiquei impressionado com a criatividade daquele povo. De Brasília. Parabéns. De Brasília, isso. Os Pombos. Um beijo pra elas. Procurem depois o time, os Pombos de Brasília, que vocês vão entender o que eu tô falando. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos ainda essa semana, se tudo der certo, pra falar de Baltimore Ravens e Denver Broncos. Um grande abraço e até mais. Beijo. Every day when you log into ChumbaCasino.com, the ultimate online social casino, you get a free daily bonus. Imagine if you got daily bonuses in other parts of your life. I chose French fries over loaded French fries. I asked Stuart from accounting about his weekend, even though I don't care. I updated my operating system without having to call tech support. Collect your free daily bonus at ChumbaCasino.com now. And live the Chumba life. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.